Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus em nossa casa. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer o culto do Evangelho no Lar completo, oração inicial. Depois nós vamos ler um trecho de um livro com leitura edificante. O livro que nós estamos estudando é o Segue-me, de Emmanuel para o Chico Xavier, e hoje caiu na Seara Mediúnica. Na Seara Mediúnica. Nós vamos ler, comentar, depois nós vamos para o trecho do Evangelho. Caiu o capítulo 21, falsos profetas e falsos cristos e falsos profetas, e o item é prodígio dos falsos profetas. Prodígios dos falsos profetas, uma coisa batendo com a outra e tudo aberto ao acaso, né? Na sequência, nós vamos fazer a oração final, nos colocando à disposição para sermos instrumentos para a fluidificação da água. A minha já está aqui. Ah, Fábio, mas quem sou eu para fluidificar a água? É a pergunta que eu faço para você. Quem sou eu para fluidificar a água? Nós vamos ser instrumentos. Quando nós nos posicionarmos e fizermos a oração, quem vai fluidificar a água serão Jesus e os seus prepostos, os mentores que estão nos ajudando, que estão presentes em nossa casa, né? A gente é só instrumento. Então a gente pede para que eles não olhem muito as nossas imperfeições e façam a fluidificação apesar de nós, né? Então não se preocupe com isso, porque misericórdia é algo extremamente importante e existente na seara do Cristo, tá bom? Então vamos lá. Elevemos então o pensamento até Jesus, ou seja, vamos pensar no rosto de Jesus como nós conhecemos, como nós achamos que é. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, Dr. Agripino e demais benfeitores no anonimato que estão conosco, seu Otávio, meu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os guias espirituais presentes. Senhor Jesus, estamos aqui de novo para agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, agradecer também por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque já foi, já passou, graças a Deus já foi, né? Que tiremos uma boa lição disso e possamos dar um passo para frente, porque afinal de contas já foi, não é? E que seja cada vez mais de coração e menos apenas de lábios, apenas falando, mas sentindo verdadeiramente essa gratidão por tudo de ruim que já passou, que já aconteceu conosco na última semana. Gostaríamos também, Senhor Jesus, de pedir, né, como sempre fazemos, pedir um acréscimo da sua misericórdia, pedir não só a sua presença, mas pedir também o seu carinho. E o Senhor olhe para a gente como aquela criança que continua ainda cometendo equívocos, muitos deles repetidos, mas que tem um grande desejo, uma grande vontade de errar menos a cada dia, até que chegue um dia que não vamos mais errar. E nesse acréscimo de misericórdia pedimos que o Senhor não olhe essas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para que possamos fazer o nosso Evangelho no lar, transformando a nossa casa numa embaixada da colônia espiritual que fazemos parte e que transforma a nossa casa em um lugar de luz e paz com a sua presença. Sabedores então da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar. Muito obrigado e que assim seja. Bom, vamos lá. Na seara mediúnica. Na seara mediúnica. No livro Segue-me sempre tem uma citação do Evangelho e depois o comentário de Emmanuel. Na citação do Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Né? Então precisamos nos esforçar o tempo todo para mantermos o nosso sabor. Não desista. Não desista. Não desista. Nós estamos aqui para temperar
a terra, temperar as pessoas, apesar das nossas imperfeições. Esse é um chamamento importante. Quando eu comecei no Espiritismo, eu tinha justamente essa preocupação. Eu falava, mas como eu posso ser alguma coisa, algum instrumento? Sempre eu tinha esse pensamento e sempre comentando com pessoas muito mais sábias do que eu, que me ajudaram muito na seara espírita, me ajudaram muito a ser palestrante. Entre eles, o seu Aparecido Belvedere, que já nos precede na verdadeira vida. E o seu Aparecido, certa vez, ele falou assim para mim, Fábio, é normal esse tipo de pensamento, evidentemente, só não pode te barrar no momento de fazer o bem, de fazer alguma coisa de útil. Você não pode falar, nossa, eu sou tão imperfeito, então não agir, porque instrumentos de Jesus somos todos nós, né? Mas leia esse livro aqui, que é Crônica de um Despertar. Crônica de um Despertar é do Espírito Afonso, pelo médium Abel Glasser. É um livro do seu Caibar Schutel, né? Espiritual, seu Caibar Schutel, contando a história do Afonso, por seu Abel Glasser. E é um livro extraordinário, Crônica do Despertar, porque ele, num determinado momento, depois que ele passa por muitos problemas, depois que ele passa por muitas dificuldades, que fica preso ao corpo, porque é materialista, é sepultado junto com o corpo, acha que está sonhando o tempo todo enquanto estão acontecendo várias coisas, acompanha o próprio velório, acompanha o tratamento do corpo, acompanha o sepultamento, fica lá preso ao corpo por aproximadamente 5 anos, até que ele consegue então entender que já havia desencarnado e acaba saindo, tentando voltar para casa. E ele encontra então a esposa na cozinha, chorando, né? Muito triste. E quando ele vai esticar a mão, sabe quando você vai, embora desencarnado, que você vai para tentar passar a mão no cabelo da pessoa, ou pôr a mão no ombro da pessoa, enfim, num gesto de carinho, naquele momento que ele foi fazer isso, saíram das mãos dele gotas de luz e ele puxa a mão, assustado com aquilo. E nesse momento que ele puxa a mão, as luzes saíram da mão dele porque ele estava com o coração apiedado daquela situação em que a ex-esposa, no caso, a viúva, estava passando, apesar dele ter visto a situação, que ela já estava casada com outro, enfim, apesar da dor no coração, ele ainda tinha um sentimento por ela, e quando ele estica a mão, ele vê saindo a luz, ele puxa a mão. Nisso aparece para ele, já que ele levou o pensamento, aparece para ele um dos mentores que irá ajudá-lo. E esse mentor fala para ele, por que você puxou a mão? Ele falou, mas quem sou eu? Eu estava preso no corpo até agora. Sou materialista, não tenho absolutamente nada, como que eu vou fazer alguma coisa de bom para alguém? E ele disse, o que você sente por ela, não é amor? Ele falou, é claro que é. Ele falou, é o que basta. É o que basta, é o que liga você, a pessoa e Jesus numa linha só, numa linha única. E ele então estica as mãos, e das mãos caem as chamadas chuvas de luz, né, que acalmam o coração da esposa, e ela fica bem, enfim, e ela acaba saindo daquele estado deprimida, não no sentido de doente, de depressão, mas melancólica que ela se encontrava. E ele então, naquele momento, é levado para um ponto de resgate de Alvorada Nova. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar das nossas imperfeições, nós temos um desejo de coisa boa para alguém. Usa esse desejo de coisa boa para alguém. Descobriu que é errado, para de fazer. E luta para não fazer de novo. Fez de novo, luta para não fazer de novo no outro dia. É isso que é ser o espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz
para domar as más inclinações. A luta diária para não fazer de novo aquilo que sempre fez e que estava acostumado a fazer, que era motivo que era o erro que se cometia, que até pouco tempo atrás, por exemplo, nem sabia que era erro. Ou sabe que é erro, quando vê já cometeu, mas luta contra. Perceba, se você, eu, se cada um de nós cometemos durante a semana 7 vezes o erro, durante a semana, todo dia, e aí a gente descobriu que é errado, e na semana seguinte, ou daqui 2 semanas, a gente comete aquele erro apenas 6 vezes, e um dia a gente venceu, é um avanço. Se houve luta sincera todos os dias e a gente perdeu por descuido ou por qualquer outra coisa, mas a gente lutou contra, perfeito, ganhou um dia, é uma melhora significativa. O que não pode é, isso aqui é o melhor depois. Aí não. Aí é dolo, aí é coisa ruim. Agora, se vencemos lutando, se perdemos lutando e se vencemos lutando, é isso que vale a pena. Afinal de contas, quantas encarnações nós já temos e quanto que nós cometemos esses equívocos há quanto tempo? E agora a gente está lutando contra. É isso que é a evolução. É assim que acontece a evolução. Ninguém dorme Fábio Pereira num dia e acorda Chico Xavier no outro. Há uma diferença gigantesca de evolução. Tem que haver, né, a natureza não dá saltos, tem que haver um pedacinho de cada vez. Mas todos e cada um de nós podemos ser instrumentos de Jesus, podemos ser o sal da terra. Foi daí, a partir da leitura desse livro e dessa conversa com o seu Aparecido, que eu criei o termo que eu brinco, que é a lista do qualquer um. Não é do qualquer um, é a lista do qualquer um. Né? Então, o fulano de tal está com um problema. Chegam para Jesus e falam, o fulano de tal está com um problema, precisamos ajudar ele, né, que ele está com um problema. Aí Jesus pega a lista dos qualquer um e fala, quem que está perto lá do fulano que está passando por problema? Tem o Fábio. Tem o Fábio. Manda o Fábio lá. Inspira o Fábio para ele lá que ele ajuda. Eu quero estar na lista do qualquer um de Jesus. Lista do qualquer um. Esse problema aí qualquer um resolve. Manda o Fábio lá mesmo. Eu quero estar nessa situação. Claro que Jesus não falaria assim, né? Eu estou falando brincando aqui, usando um termo coloquial do dia a dia. Mas enfim, quero fazer parte dessa lista dos qualquer um, né? E não precisa ser evoluído. Aliás, se Jesus esperar que cada um de nós seja evoluído para ser médium, cada um de nós seja evoluído para ser palestrante, cada um de nós seja evoluído para fazer qualquer coisa na seara espírita, esquece, amigo, não tem ninguém. Não tem ninguém. Todos somos falíveis, todos somos atrasados ainda, todos somos espíritos em evolução. Então, não dê essa desculpa para você mesmo, não permita que essa desculpa impeça-o de ser útil de alguma forma. Quem sou eu? Você é quem você conseguiu ser até agora e a sua melhor versão desde que você foi criado, hoje é a sua melhor versão. Com defeitos, com qualidades, egoísta, altruísta, orgulhoso, humilde em determinados momentos e lutando para aumentar a humildade, para aumentar o altruísmo, lutando para diminuir o egoísmo, para diminuir o orgulho. É assim que a gente é, não é? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 13. Todo médium trazido à seara espírita cristã para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um conforme as suas aptidões e necessidades. Situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a colaboração, é razoável pergunte cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina apenas de quando em quando com evidente menosprezo dos compromissos assumidos? É esse você? Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? É esse você?
Um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado, habitualmente reclamando conserto? Qual desses é você? Um colaborador de boas obras ou um agente do pessimismo, congelando as energias do grupo? Qual deles? Um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a provação lhe batem à porta? Está sempre disposto a ajudar ou só quando a coisa aperta para o seu lado? Um tronco para o esteio firme dos irmãos que passam cansados e sofredores nos caminhos da vida? Ou uma sensitiva que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Qual deles? Somos nós. Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar, e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos, por empréstimos do Senhor, não lhe brilhem na vida em vão. Quem sou eu para ser médium? Você é uma pessoa que precisa da mediunidade. Quem sou eu para ter contato com espíritos superiores? O espírito superior se aproxima da gente com uma facilidade incrível. Só ele querer, ele vem. E pronto, já está do lado. O obsessor é que tem um trabalho enorme para baixar a nossa vibração, minar a nossa resistência e conseguir se aproximar e se filtrar no nosso pensamento. É um trabalho gigantesco, feito por pessoas especializadas e que demora muito para acontecer. Quando se instala uma obsessão e que se percebe que há uma obsessão, aquilo começou há muitos e muitos anos até que acontecesse daquela forma. E o espírito superior quando chegou, está do lado. Né? É só pensar em nós que já está do nosso lado. Então, entendendo isso, fica um pouco mais fácil. Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos situados entre os nossos irmãos encarnados para fazer a ligação com o plano espiritual. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós precisamos entender que nós somos. E todos nós somos médiums. Alguns ostensivos e outros não. Mas todos nós somos. É raro você encontrar alguém que não tem pelo menos um resquíciozinho da mediunidade ostensiva. Mas todos nós somos médiuns. E, como diz meu pai, eu uso nas minhas palestras, o sujeito presta, morreu, continua prestando. O sujeito não presta, morreu, continua não prestando. Então não é porque o sujeito morreu que ele sabe tudo. Inclusive nós estávamos estudando recentemente e foi muito curiosa a situação do estudo, porque o André Luiz fala, eu cheguei para conversar com os mentores espirituais, mais evoluídos e mais sábios que eu, que estavam estudando para entender o funcionamento do universo, para entender o funcionamento das leis de atração e repulsão, a própria expansão do universo e como funciona, porque ainda não conheciam. E ele faz uma consideração interessante, que o fato, que a gente já devia saber, né? Que o fato de estar desencarnado não significa que nós vamos saber tudo. Desencarnou e imediatamente nós vamos saber todos os segredos do universo. Vamos conhecer a Deus, vamos conhecer os mistérios da vida e vamos saber tudo o que Jesus sabe, por exemplo. Não vai acontecer. E o Livro dos Espíritos é muito claro, a gente estudou praticamente, estamos terminando o Livro dos Espíritos nas Gotas do Espiritismo, e a gente já estudou isso, que não é porque o sujeito desencarnou que ele imediatamente sabe de tudo, e nem que ele se lembra das últimas encarnações, e depois de um certo tempo, nem se lembra e nem tem interesse de saber como foram as primeiras encarnações como espírito. Então é uma coisa que é igual à infância, que a gente não lembra do que aconteceu quando a gente tinha 1 aninho, quando a gente tinha 2 aninhos, e não interessa também, já foi. Né? Então, o espírito, porque desencarnou, ele não sabe tudo. Então não adianta vir um espírito falar comigo e falar assim, olha, Fábio, a verdade do universo é tal. Tá.
Qual é a fonte? Da sua cabeça? Você tirou isso da sua cabeça? Você pode estar um pouco mais evoluído do que eu, mas você não conhece ainda, não tem como conhecer. Então não é desrespeito, mas é testar. Erasto diz no livro dos Médiuns que é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira quando o espírito fala. Porque a verdade vai ser repetida e vai acontecer e vai chegar para a gente. E a mentira a gente vai pegar ela mais cedo ou mais tarde. Então, pareceu estranho? Ignora. Com respeito, ignora. Não é porque o espírito falou que é verdade. Não é porque o sujeito está desencarnado que ele sabe o que está acontecendo, ele sabe como funcionam as coisas, porque não é assim. Todos temos que estudar, todos temos que evoluir, né? Você chega numa colônia espiritual como o nosso lar, pode dar a impressão de que os dirigentes que estão lá sabem absolutamente tudo. E não é assim. Quando a gente estuda, por exemplo, o livro Eustáquio, 15 séculos e uma trajetória, do seu Caibar Schutter por Abel Glasser, seu Caibar conta que Agamenon, que era o dirigente espiritual de Alvorada Nova antes do seu Caibar o substituiu, quando Eustáquio, determinadas vidas, determinadas provas, determinadas situações que o Eustáquio precisava passar, o Agamenon encaminhava o planejamento encarnatório para a unidade de divina elevação para chegar diretamente para Jesus, para ele decidir o que fazia, porque o próprio Agamenon tinha dúvida da situação. Não sabe tudo, evidentemente, não é perfeito. Isso porque Agamenon foi para uma colônia no mundo de regeneração, quando seu Caibar assumiu Alvorada Nova. E ainda assim não tinha conhecimento de Jesus, evidentemente, então subordinou aquela situação à apreciação de Jesus para ele determinar. E ele determinou diferente do que eles tinham pedido. Tanto Eustáquio quanto Agamenon tinham pedido para aquela encarnação. Jesus falou, não, tem que ser assim, que é para o bem dele, porque conhece a gente, é o Espírito perfeito, esse sim sabe tudo. Não é? Então, até chegar em Jesus, há um grande caminho muito longo para cada um de nós. Então, nós precisamos saber que, apesar da nossa pequenez, nós podemos estar na lista do qualquer um de Jesus. Né? Isso é muito interessante porque agora há pouco eu recebi um WhatsApp, uma pessoa pedindo, olha, faça uma oração para uma pessoa assim, 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 assim. E eu pensei, assim, poxa vida, mas quem sou eu na fila do pão para que Jesus ouviria, né, a minha oração e não a da pessoa que tem grau de parentesco, que tem um carinho muito maior para aquela pessoa que precisa da ajuda do que eu. E eu pensei exatamente isso. E agora estou falando exatamente para mim. Você vê que coisa curiosa, como que é extraordinário o estudo, como é extraordinário o Evangelho e como a gente recebe o puxãozinho de orelha, recebe a orientação, recebe a ideia, presta atenção. Se você tem esse conhecimento, relembre-o. Se você não tem esse conhecimento, olha o conhecimento aqui para você. Como é magnífico o Espiritismo, como é extraordinário fazer o Evangelho no lar, como é maravilhoso a gente estar com esses mentores perto da gente, a gente estar com Jesus visitando a nossa casa nesse momento, e aí aqueles que sabem relembram, e aqueles que não sabem aprendem, e a gente entende que sim, podemos fazer parte, devemos fazer parte da lista dos qualquer um de Jesus, né? Isso é muito importante. É isso. Estamos todos aprendendo o tempo todo, né? Graças a Deus. Capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora da lei da natureza, sendo essas exclusivamente obra de Deus, pode ele sem dúvida derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele, dado a seres inferiores e perversos, um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito
de desfazer o que ele tenha feito. Só aqui já acaba toda essa história dos prodígios que realizaríamos nós, seres humanos, que somos extremamente atrasados e não poderíamos derrogar uma lei divina e mudar aquilo que Deus determinou, né? Mas enfim, vamos lá. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, para a pessoa normal que ainda desconhece, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza, a lei divina natural. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São seres, esses, os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Olha, todos nós desenvolvemos duas asas para evoluirmos: a asa do conhecimento e a asa do amor. Com as asas do mesmo tamanho, a gente alça voos grandiosos. Com uma asa atrofiada, a gente não consegue voar. Normalmente é assim que a gente evolui. Primeiro a asa do conhecimento, e depois que o conhecimento chegou, a gente vai desenvolvendo a asa do amor. Até que nós queiramos desenvolver a asa do amor, a gente vai fazer o uso daquela inteligência, a gente vai fazer o uso daquele conhecimento que a gente adquiriu, de acordo com a moral que a gente tem. Quanto mais atrofiada a nossa moral, mais egoísta, mais exclusivista, mais dominador e mais charlatão vai ser a habilidade, o dom, vamos usar, não gosto de usar esse termo que parece presente, que o sujeito tem. Isso acontece na mediunidade também. Nós vamos encontrar, evidentemente, médiuns cristãos que estão trabalhando para o Cristo, trabalhando na seara do Cristo para fazer com que a humanidade evolua. E nós vamos encontrar médiuns que estão preocupados única e exclusivamente com fama, com a ideia de serem importantes, de serem reconhecidos mundialmente como pessoas que têm um dom especial. Mediunidade não é dom, que dom seria presente. Mediunidade, na realidade, é uma disposição orgânica que o perispírito contém, passa para o corpo, e a pessoa então nasce médium, independentemente da moral que a pessoa tem, independentemente da religião que a pessoa professa, independentemente do lugar onde ela nasceu. É uma disposição orgânica e uma necessidade probatória para o espírito. Todo médium tem a mediunidade como prova. Não confunda achando que mediunidade é expiação. Mediunidade não é expiação. Ah, Fábio, mas há casos, exceção é exceção. Vamos falar da regra. Mediunidade é prova. O uso da mediunidade, portanto, é ou não, é passar ou sucumbir na prova. Tá? Então, mediunidade é prova. E nós podemos passar na prova utilizando a mediunidade,
nós podemos passar na prova não utilizando a mediunidade, nós podemos passar na prova fazendo bom uso da mediunidade, a gente pode passar na prova não fazendo mau uso da mediunidade. Então, cada um tem um tipo de prova. Você tem a mediunidade, tá? Já abusou dela em outras encarnações, já fez bobagem em outras encarnações. Qual é a sua prova? É receber as informações dos fofoqueiros do além acerca do que vai acontecer e não usar essa mediunidade apesar da tentação de ser rico, de ser famoso, de ser reconhecido mundialmente porque você acerta que vai acontecer um desastre, acerta que um político famoso vai morrer, acerta que um artista famoso vai morrer. Artista famoso com mais de 80 tem um punhado, político famoso com mais de 80 tem um monte, né? Então é fácil, né? Em 2020, vou fazer uma previsão. Estou sentindo, estou vendo, estou percebendo, está chegando, está vindo. Em 2024, que nós estamos gravando esse vídeo, dia 27 de dezembro de 2023. Em 2024 vai morrer um artista famoso, muito famoso, todo mundo gosta muito dele. Então vai morrer um artista famoso, vai ser uma comoção, porque é uma pessoa muito querida. E também, peraí, tô recebendo aqui, tô sentindo, tá vindo, tô vendo, tá vindo. Olha, é o que eu tô vendo, hein? É o que eu tô vendo, você sabe que eu não erro, hein? Tô vendo aqui, ó, vai morrer um... Nossa, gente, eu tô vendo aqui. Nossa, é um político tão importante, tão influente, vai morrer também, vai nos deixar nesse 2024. Não, qualquer um prevê isso. A possibilidade é muito grande. A possibilidade é muito grande, né? Joe Biden, por exemplo, que é o presidente dos Estados Unidos, coitadinho, já tá velhinho já, né? Tá ali no bico do corvo, tá numa situação, né? Já dá para fazer uma previsão dessa, né? Sem falar nos parlamentares e presidentes brasileiros, né? Fernando Henrique Cardoso está tão velhinho também, né? Enfim, entre outros. Artista famoso, nossa, tem tantos aí que, né? Que estão alguns com demência, outros com Alzheimer, outros com Parkinson, muito idosos já, que são conhecidos mundialmente. Aí acontece, eu volto fazer o vídeo e falo assim, não disse, olha, eu tinha visto que ia ser. Nossa, é um fardo ser médium, porque eu vejo essas coisas, para, né? Isso é charlatanice, chama. É charlatanice. Então, não usar a mediunidade nesses casos seria a prova, né? Agora, a prova real para cada um dos médiuns é usar a mediunidade de forma cristã para ajudar as outras pessoas. Porque veja bem, nós somos no planeta em torno de 28 a 30 bilhões de espíritos. Estamos 8 bilhões encarnados. Segundo Emmanuel, a grande maioria, que passaria de 90%, que desencarna, não sabe que o corpo morreu. Ficam numa situação chamada terra-terra, né? Ficam aqui andando junto conosco, perdidos, às vezes com o corpo perispiritual até apresentando um pouco de decomposição que acompanhou do corpo e tal, né? Numa situação difícil, andando para lá e para cá, não sabem o que aconteceu, no estágio de perturbação gigantesco, essa gente precisa de ajuda. E como que se ajuda eles? Através da mediunidade. É muita gente que precisa. É muita gente que precisa de ajuda para consolar as pessoas. Sabe, se você é médium e você tem uma informação de que um ente querido de alguém desencarnou e está numa situação relativamente boa, você não precisa dizer que viu, que sentiu, etc, etc. Console a pessoa. Fala, olha, temos certeza que está bem.
apesar de não dizer textualmente que viu, que é especial, etc, etc, a outra pessoa que sabe que você é médium vai entender que você está passando, e aí você usa de humildade naquele momento, né? E você vai consolar a pessoa, vai oferecer o ombro amigo. Um médium é isso. O médium é para isso, é para ajudar. É um operário fiel no dever. É isso que é o médium. Não é para ficar fazendo prodígios e fazer, né? Nossa, eu vou promover a cura. Ah, eu sou médium dos animais. Agora eu faço curas nos animais. Como é que você faz isso? O animal tem uma espécie de perispírito, não recebe a modificação perispiritual. Essa espécie de perispírito que ele tem está sorvendo, não está dando forma para o corpo. Como é que você faz isso? Está transformando o seu desejo, a sua vontade numa espécie de trunfo para aquilo que você gostaria que acontecesse, que fosse que os animaizinhos fossem tão importantes quanto o ser humano. São extremamente importantes e estão para nós para serem cuidados. Mas não é assim, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não perca o seu sabor. Seja instrumento de Deus, seja instrumento do Cristo. Trabalhe a sua mediunidade em favor das pessoas. O melhor médium é aquele que atribui toda e qualquer situação de que ele é agente àqueles que realmente são os autores das benfeitorias que acontecem. Ou seja, os espíritos desencarnados. Chico Xavier nunca aceitou um centavo da produção literária dele, porque ele dizia o tempo todo que não era dele. Ele era apenas um instrumento e muito ruim, dizia ele. Por isso que ele não fazia uso, porque não era dele. Outros médiuns faziam. Outros médiuns achavam que ele era trouxa. E usavam o dinheiro para suas mansões, para suas regalias e tudo mais, porque estavam usando o presente que Deus deu. Não entenderam, né? Não entenderam e hoje estão pagando um preço muito alto, muito caro, que não vale a pena definitivamente. Não é? Seja para outra pessoa aquilo que você gostaria que fossem para você. Não está difícil fazer para você, porque está passando por um momento difícil que não consegue raciocinar direito e falar para quem eu sou também, qualquer coisa basta? Tá. Seja para o filho dos outros aquilo que você gostaria que fossem para o seu filho ou para sua filha. Aqui dá para a gente trabalhar um pouco melhor essa situação. Quem é pai, quem é mãe. A gente quer coisa boa para os nossos filhos, a gente não aceita que eles sejam destratados, a gente não aceita que eles sejam agredidos, a gente não aceita que eles sejam violentados em suas vontades. Não vamos fazer isso com filhos dos outros também. E a gente gostaria muito que, através da mediunidade, os espíritos superiores pudessem trazer consolações, auxílios, garantias, coisas boas para os nossos filhos, não é? Façamos isso para os filhos dos outros também. Tão simples, né? Mas requer vontade, requer empenho, requer desejo, requer sacrifício do próprio eu para ajudar o próximo. É isso que é ser o sal da terra, que se doa e desaparece para realçar o sabor dos outros. Pensa nisso. O excesso de sal não é bom. A falta de sal não é bom. No sabor, estou dizendo. No sabor dos alimentos, por exemplo. O sal, na medida certa, realça o sabor do alimento. Você não pensa no sal. Assim deve ser o médium. Aquele que realça o sabor, realça a luz, realça o amor em volta
daquele que toca. Sejamos nós esse sal. É isso. Vamos fazer a nossa oração, pedindo a Jesus que frutifique a nossa água. Então vamos lá. Precisa estampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Mas vamos fazer como Afonso no Crônica do Despertar, né? Vamos sentir entrando aqui os eflúvios pelo nosso chakra coronário, passando por nós e saindo em forma de gotas de luz da nossa mão para fluidificar a água. Vamos lá? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, seu Otávio, meu guia espiritual, e cumprimentando o Senhor todos os demais guias espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino e demais anônimos que estiveram conosco. Também sintam-se cumprimentados e agradecidos de coração pela presença de vocês. Senhor Jesus, o que dizer, né? Senão muito obrigado pela sua misericórdia de sempre, pelo acréscimo do acréscimo do acréscimo do acréscimo da misericórdia que o Senhor tem conosco. Só agradecer de coração, inclusive a sua benevolência, vou usar esse termo, de estar conosco, com cada um de nós, ia dizer, com cada um de nós, apesar das nossas imperfeições. Que bom que o Senhor não olha elas com muito afinco, né, mestre? Porque sabe como é que é, né? Se prestar muita atenção. Mas enfim, obrigado, Senhor, de coração. Aquele pedidinho, que o Senhor não olhe essas imperfeições agora e nos ajude na fluidificação da água para essas pessoas que em pensamento cada um de nós vai pedir. É isso, Senhor. Desde já, muito obrigado, porque o Senhor não nos desampara de jeito nenhum. Então, muito obrigado, de coração, ao Senhor e a todos que aqui estiveram conosco no Evangelho no Lar. Até a semana que vem, no nosso encontro semanal, na sua visita à nossa casa. Que assim seja. É isso, meus amores. Semana que vem tem mais Evangelho no Lar. Temos ainda muitas gotas de Espiritismo para a gente fazer. Estamos na questão 957, foi hoje. Aliás, está extraordinário o estudo de hoje, falando sobre suicídio, mas principalmente falando de fé e esperança. Está muito bacana mesmo. Um excelente estudo, se você não viu ainda, né, desse dia 27. Está muito, muito bom mesmo. E até a questão 1019 tem muito chão pela frente ainda para a gente estudar. É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo e Evangelho no Lar, visita de Jesus à nossa casa. Semana que vem tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.